Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e hoje nós vamos fazer para vocês uma tag Hábitos de Leitura. Antes de começar esse vídeo, a gente vai pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para ajudar a gente e também darem a sua curtida. E a primeira pergunta da lista é: quando você lê? De manhã, à tarde, à noite, no tempo livre? Como que é, Fábio? Bom, eu durante a semana, quando a gente está em época de aula, eu consigo ler mais durante a noite. Não é meu horário preferido, mas é quando dá. Então eu leio um pouco antes de dormir. Mas quando tá em final de semana ou em época de férias, eu consigo ler durante o dia inteiro, então eu prefiro ler de manhã e durante a tarde. E você, Bianca? Eu também. Se eu pudesse, eu leria o dia inteiro, né? Mas não dá. Durante a semana com aulas, também não consigo ler durante o dia, então eu leio à noite. Mas quando eu ia bastante de ônibus pra faculdade, então eu lia de manhã e à tarde, né? Eu lia no caminho de ida e no caminho de volta pra casa. É verdade. Então, esse é um hábito que eu adorava fazer. Aí agora, como eu tenho que chegar muito cedo, né? Tenho que ir de carro, não consigo mais ler. Aí de final de semana eu acabo lendo mais à noite. A próxima pergunta: você lê apenas um livro de cada vez? Então, eu tenho que ler somente um livro, porque assim, eu já tentei, fiz a experiência de pegar, falei, vou ler um livro que eu quero muito e pegar um outro livro que é meio que trabalho, que eu vou fazer um resumo pro meu blog, vou fazer alguma coisa pro canal, mas daí eu acabei empacando nos dois livros e acabei desistindo do que era trabalho e fiquei só no que eu gostava. Então acho que eu não consigo ter essa coisa de ler mais do que um livro, que eu acabo desfocando. Pra mim, não necessariamente eu preciso ler apenas um livro de cada vez, mas eu acho que os livros têm que ser de estilos diferentes. Você falou que tentou ler de trabalho e um mais pra lazer, assim. Eu acho que pra mim é mais o estilo da história em si, sabe? Então eu tô lendo uma história muito de aventura, eu leio um outro livro um pouco mais filosófico, assim, um pouco mais de pensamento. Então eu acho que pra mim tem que ser mais assim, ou em línguas diferentes, então eu leio um livro em português, um livro em inglês, daí acho que fica mais fácil de eu ler os dois ao mesmo tempo. Eu acho que pra mim não é nem questão assim de que eu me embaralho com as histórias, é como eu já tenho pouco tempo, acaba atrasando muito. Daí eu penso, dois livros aí, não dá certo, sabe? Não, eu também não me embaralharia, mas é que assim, eu já tenho muita adrenalina em um, eu vou agora só pensar e filosofar em outro. É uma boa estratégia, né, gente? Qual o seu lugar favorito para ler? Eu gosto muito de ler na minha cadeira giratória que eu tenho no meu quarto. Eu leio bastante lá. Se não, eu leio... Cadeira giratória, vocês vão entender o que é isso? Tá. Eu gosto muito de ler na minha cadeira do computador, que ela tem umas rodinhas, eu gosto dela. E como ela é parte da minha cama, então às vezes eu fico nela, estico as pernas e fico tipo lendo ali, né, apoiada na minha cama, assim, com o pezinho. Descansando, né, momento de lazer, descanso. Então eu gosto de ler assim, ou então no sofá da minha casa mesmo. Assim, pra mim, quando eu tô em um lugar que tem rede, pra mim rede é o melhor lugar de todos pra ler. Eu posso ficar horas deitado na rede, só lendo, escutando música, mas como na minha casa não tem, eu prefiro ler deitado no sofá também. Tipo, com o livro assim pra cima. Eu não costumo ler deitado, eu tenho que ler sentada. Eu leio Acho mais fácil. O que você faz primeiro, lê o livro ou assiste ao filme? Eu prefiro muito mais ler o livro. É sempre meio clichê falar isso, mas eu acho que o livro é uma experiência muito mais rica do que o filme. O filme é legal também de se ver, mas eu acho que quando você vê o filme primeiro, quando você vai ler a história, o problema disso é que você fica contaminado com as imagens que o filme já te passou. Então a personagem, você não vai conseguir mais criar uma personagem na sua cabeça. Você vai sempre ficar pensando igual o artista, igual o ator que tava lá. Então isso, pra mim, quebra muito da mágica de você começar a ler um livro e não ter nem ideia de como que é, e ir aos poucos criando todo aquele imaginário na sua cabeça. Então por isso eu prefiro o contrário. Às vezes nem tanto porque o filme vai ser ruim, mas pra não quebrar essa minha experiência literária mais forte. Eu também. Na verdade eu prefiro ler o que foi criado primeiro. Como na maioria das vezes o filme é baseado no livro, isso é que eu acabo fazendo. Primeiro eu leio o livro, depois eu vejo o filme. E acho que essa colocação é bem interessante. Uma vez que você assistiu o filme primeiro, é muito difícil você não ser contaminado com imagens do filme. Então, e aí tem que levar em consideração que o filme muitas vezes tem uma licença poética, né? Ele muda um pouquinho. Então eu acho legal você ver primeiro a história original pra ver como que é, e depois você vai ver versões diferentes. Isso aconteceu comigo no livro Orgulho e Preconceito, porque eu tinha visto o filme primeiro, eu adoro o filme, maravilhoso, mas aí quando eu fui ler o livro eu não conseguia, assim, sabe? Eu ficava toda hora remetendo ao filme. A quinta pergunta é: qual o formato de livro você prefere?
Então, eu sou das pessoas que falam, prefiro livro em papel, sou clássico, eu gosto de fazer anotações e sublinhar, e é legal você sentir na mão uma coisa concreta, e eu até hoje acho isso. Mas interessante é que quando eu fui viajar agora em dezembro para Finlândia, eu fiz o estágio lá, como eu não podia levar milhares de livros, eu queria ler durante a viagem, eu levei o Kindle, peguei o Kindle emprestado que meu irmão tem. E eu adorei ler pelo Kindle. Achei muito, muito prático você poder ler 10 livros num negocinho assim super, super leve. A bateria dura pra caramba, então eu gostei bastante. Então eu virei um adepto aos e-books depois dessa experiência. Mas claro que se tiver o livro físico eu prefiro, mas agora eu não sou mais contra e-books. Eu sou dessas que gosto do livro mesmo, porque, tipo, a mesma coisa para estudar na faculdade. Eu não gosto de pegar o livro da internet, PDF, essas coisas que eu acho muito mais difícil de ler, de ficar concentrado. Eu gosto do livro de papel, então eu gosto de pegar, escolher capas bonitas e ter aquela coisa, montar aquela estante. Então acho que é uma relação de, tanto de gostar do livro em si como um objeto de decoração, um objeto de, assim, um objeto muito querido que eu tenho mesmo. Gosto e aprecio ter vários. Como a experiência pra mim de ler é mais fácil, eu acho mais agradável no livro. Eu ainda não tive essa oportunidade de tentar ler pelo Kindle. Quem sabe, talvez eu goste também, né? Quem sabe mais pra frente eu tente, né? Uma viagem, alguma coisa aí. Você já tentou ver audiobook? Audiobook eu nunca vi. Nunca, nunca, nunca. Mas eu acho que é uma coisa muito legal, principalmente pra quem precisa mesmo, assim, né? Pra ter essa parte da inclusão, tem a parte de você otimizar o tempo enquanto você tá, tipo, indo pro trabalho, você tá dirigindo, você não pode ler, então... Mas eu não consigo ouvir audiobook quando eu tô, tipo, sentado, porque senão eu durmo e eu tenho que voltar milhares de minutos pra trás. É o que eu acho que é uma coisa muita informação pra você... É diferente de você ouvir uma música ou de você ouvir uma coisa assim, um podcast de uma conversa. É um livro, é uma super história, então eu acho que eu não teria essa concentração de fazer outras coisas e ficar ouvindo, sabe? Eu teria que sentar, mas aí talvez eu não sei se eu dormiria. Tipo The Girl on the Train. Eu comecei a ouvir no audiobook no avião, porque tinha aquelas opções da pessoa ouvir, mas daí eu acabei não conseguindo porque eu me desconcentrava toda hora. Vou comprar o livro. Eu comprei o livro dele pelo livro mesmo. Próxima pergunta. As capas de uma série têm que combinar ou não importa? Assim, gente, eu não leio muitas séries, pra falar a verdade. Eu na verdade, porque eu não gosto. Eu pego assim e falo, tem livro 2, 3, 4, aí eu já paro. Então eu não consigo ler séries. Mas, assim, eu acho super lindo quem lê séries, que elas combinem um pouquinho. Aí, tipo, você arruma na estante, né, lá no seu... essas coisinhas, tudo assim, os números. É legal que elas estejam de uma maneira ou de outra combinando, né? Mas como eu não leio séries, eu não sei como opinar muito sobre isso. Pra mim, tudo faz. Eu acho que o conteúdo é muito mais importante do que a estética. Eu acho que se você tiver o livro, de qualquer forma, já tá bom. E pra mim é isso. Eu gosto um pouco do caos, assim. Tipo, um livro um pouquinho maior, um livro um pouquinho menor, eu gosto disso. E agora a última pergunta da Peg é: você tem algum hábito exclusivo ao ler? Eu não tenho. Não? Não sei. Você tem? Eu acho assim, eu acho que não é um hábito exclusivo, na verdade. Acho que é um hábito que eu gosto, mas acho que muita gente deve fazer. Okay. Foi o que o Fábio falou. Eu gosto de, por exemplo, eu tô lendo livro, pra mim, eu sempre quero tirar alguma coisa do livro, né? Normalmente, às vezes eu pego umas indicações, esse livro é filosófico, aquele livro não sei o que, tem uma citação bonita, então eu tô sempre com um lápis perto. E eu gosto de marcar, ou então marcar a página pra depois eu voltar, então eu quero aquela citação, aí eu tenho um caderninho, que eu adoro aquele caderninho. Na verdade, eu vou colando várias coisas naquele caderno e escrevendo. Então, eu costumo escrever as frases dos livros que eu li, daí eu coloco o título, o autor, e vou colocando as frases. Às vezes, se eu pego uma flor, eu colo. Se eu pego uma coisa que foi de uma coisa importante pra mim, eu colo, sabe? Eu sou meio acumuladora nesse sentido, e daí eu vou acumulando lembranças e frases nesse caderninho. Então, não sei se é acho que muita gente deve fazer isso, por isso que eu não acho que é um hábito exclusivo. Ah, mas é bem seu também. Sim, eu gosto muito de fazer. E também gosto muito de marcadores de página. Adoro marcadores de página. A gente achou bem legal fazer essa tag porque a gente ama livros. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é ler livros. Sempre que a gente pode pesquisar alguma coisa, pesquisar um autor, comprar um livro para nossa estante, pra gente ter lá também, além de se ler, assim, a gente gosta muito. A gente gosta de discutir os livros também, né? A gente fez parte de um grupo de leitura na faculdade, então é uma coisa que faz muito parte da gente.
e a gente resolveu compartilhar com vocês aqui no YouTube. Se vocês gostaram, se vocês tiverem mais tags literários ou outras tags que vocês achem legais pra gente trazer aqui pro canal, falem pra gente nos comentários que a gente vai ficar super feliz com as indicações e sugestões de vocês. Pessoal, se inscrevam aqui no canal pra vocês receberem notificações dos novos vídeos, também ajudarem o nosso canal. Tem as nossas redes sociais que a gente vai pôr aqui na tela. Acompanhem lá também, que a gente sempre vai postar novidades. Tem a nossa caixa postal aqui também, se vocês tiverem interesse, pessoal. E também alguns vídeos relacionados, algumas resenhas de livros, caso vocês ainda não tenham visto. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal!